Aleluia, aleluia. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar com a santa paz do Senhor, não somente os irmãos, mas também as pessoas não crentes que porventura estejam aqui no culto. Quando eu adentrei o templo e cumprimentei o pastor Horácio, eu disse-lhe que nós estávamos vindo, principalmente eu e minha esposa, mas também o Ismar, o filho e minha nora, para cultuar a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus no culto e também matar saudades. São muitos os vínculos que nos unem ao pastor Horácio e sua família e à igreja aqui na Conde de Resende. O pastor Horácio, como ele disse, foi meu aluno 4 anos no seminário teológico. É um longo tempo. Mas também o pastor Emanuel, o seu mano, e também a irmã Dorcas. Onde está aquela moça que regeu? Ele me disse que é filha da irmã Dorcas, né? Então, sua mãe foi minha aluna no seminário teológico, né? Não sei como é que ela conseguiu naquela época de tanta dificuldade em transportes, enfim. Mas, irmão, antes de deixar um versículo da palavra de Deus com a igreja, deixe-me mencionar um pouquinho de nada do meu testemunho. Lembre-se que, em primeiro lugar, o que eu sou pela graça de Deus. Então, eu não tenho de que me orgulhar. Ou seja, tudo que eu sou pela graça de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Mas, na década de 50, o governo brasileiro enviou-me para cursar nos Estados Unidos, curso de longa duração. E, além do curso do governo, eu me matriculei em seminário teológico. Veja que loucura para uma pessoa que não seja crente. Mas eu sabia o que estava fazendo, confiando em Deus. Então, esse seminário onde eu cursei teologia, a Berean School of the Bible, uma escola muito conservadora, uma escola ortodoxa, inclusive o fundador dessa escola foi professor do pastor Lourenço Olson. Imagine, aquele homem que Deus trouxe para o Brasil e fundou o Instituto Bíblico Pentecostal, onde o pastor Horácio foi aluno e eu tive o privilégio de lecionar durante 21 anos. O pastor Franklin Boyd, que foi meu professor nos Estados Unidos, na escola teológica, foi o fundador dessa escola. Veja, a que ponto eu quero chegar? O tempo correu. Quando foi recentemente, eu fui convidado pela Universidade Globe University para ser um dos diretores. Ora, que universidade é essa? É a universidade que foi originada pela escola onde eu cursei teologia. Veja como é que Deus faz as coisas. Eu nunca imaginei isso, que agora, recentemente, a Globe University, que é uma escola com mais de 400 mil alunos, são muitos campos universitários, me convidasse para ser membro da diretoria. Exatamente a escola onde eu cursei na década de 50. Só que naquele tempo era apenas uma instituição. E hoje a Globe University é com 456 mil alunos. São muitos campos universitários e é a maior universidade do mundo, é evangélica. Então veja como são os caminhos do Senhor. São maravilhosos. Tempos depois, o nosso pastor Horácio, ele tornou-se diretor executivo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, como os irmãos bem sabem. E na época eu era o diretor de publicações, um cargo que eu ocupei durante vários anos. Nessa época foi decidido pelo conselho da casa, a casa publicar a primeira Bíblia de estudos de natureza pentecostal. E veja quem é que o conselho escolheu, Antônio Gilberto. Então foi uma época de muito pioneirismo, eu e a esposa. Ou seja, ficou
o centro de controle nos Estados Unidos, no Brasil 2 centros de controle, um em Campinas, outro no Rio de Janeiro. Então eu ficava fazendo esse triângulo, Estados Unidos, Brasil, Campinas. Inclusive minha esposa viajou muitas vezes sozinha, porque de acordo com as normas da Sociedade Bíblica não se pode mandar manuscrito de Bíblia pelo correio, tem que ser levado em mão. Então é uma história longa e repleta de milagres. Estou contando isso porque dá a entender que quando a gente entrega nossa vida na mão do Senhor sem reserva, você sabe o que quer dizer sem reserva? Sem você ter direito a nada, só Ele, só Ele, só Ele. Ele faz maravilhas em nossa vida. Depois o pastor Horácio deixou a casa, eu também deixei. Depois fui convidado a retornar, aonde continuo, mas eu louvo a Deus por essas maravilhas. E então vem a saudade de vir aqui. E como nós estamos ainda no mês de janeiro, bem no princípio ainda do ano, é uma ocasião também que eu e minha esposa, e juntamente com minha família, trazemos para os irmãos nossos anseios, nossas orações, nossas súplicas a Deus, por um ano muito abençoado em 2013. Um ano repleto de bênçãos, bênçãos, bênçãos para as famílias, bênçãos para a igreja, bênçãos ministeriais, bênçãos em todos os sentidos. Nesta época tão convulsa que nós vivemos, de proximidade da vida de Cristo e aquelas profecias terríveis que estão na Bíblia se cumprindo ao pé da letra. Então aproxima-se a hora do encerramento do culto e eu disse para o pastor Horácio: irmão Horácio, eu não vou pregar, eu não desejo falar, eu estou vindo para adorar a Deus com os irmãos, para cultuar a Deus, para matar saudades. Se eu pudesse, estaria aqui de vez em quando. Eu tive o privilégio de ser um dos fundadores do Seminário Evangélico Boa Esperança, mas também tive o privilégio de ser um dos fundadores do Seminário Teológico de Belém do Pará, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, o nosso seminário lá em Cordovil, que Ismar acabou de mencionar. É uma história longa e repleta de muitas bênçãos que Deus tem me concedido. Eu queria deixar então com a igreja um versículo, e não vou pregar, eu desejo apenas, quem sabe, deixar uma pequena reflexão no Evangelho segundo São João, no capítulo 2, e apenas um versículo, o versículo 11. Lembre-se, não é pregação que eu estou fazendo, é lendo a Bíblia e deixando uma reflexão. 2 e versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu queria deixar quatro pensamentos. Abramos os nossos corações. E os pensamentos não são meus, são da Bíblia. Não é uma pregação, apenas pensamento. O primeiro diz: seus sinais. Nesse versículo 11. Essa palavra sinal aqui é uma palavra tão forte no original que não tem tradução em língua portuguesa. Eu não quero alarmar ninguém, mas não tem. A nossa língua, apesar de ser uma língua tão rica, mas diante do original, cai por terra. E aqui está um exemplo. Nem eu vou explicar, mas eu estou vendo os irmãos curiosos, talvez noutra ocasião, que seja estudo bíblico, a gente explique. Essa palavra sinal, nesse versículo, não tem tradução em português. De tão forte que ela é. Ou você pensava que era um sinal qualquer, como um trovão, um relâmpago? Nada. É um termo de grande amplitude, que aparece pouquíssimas vezes no Novo Testamento. Então o versículo diz que Jesus principiou assim os seus sinais. Quando você puder, pense nisso. Mas é o primeiro pensamento que eu estou deixando. Ou seja, ele manifestando a sua divindade. A sua divindade.
porque Jesus, ele não renunciou nada, mas ele abriu mão. Ele abriu mão de parte dos seus atributos, abriu mão para depois retomar. É claro que ele sendo Deus, como é que eles podiam manifestar em forma humana? Então, de uma maneira miraculosa, que ninguém sabe explicar, ele abriu mão de parte de seus atributos. Só que de vez em quando, ele demonstrava claramente que ele era Deus, em toda a sua plenitude. E aqui está uma prova disso, João 2:11, na palavra sinais. O termo ao pé da letra é ele demonstrando sua divindade, Deus bendito e eternamente. Pense nisso. O segundo pensamento que queria deixar, no versículo diz, Caná da Galileia. Me diga uma coisa, por que Jesus começou seu ministério em Caná da Galileia? Uma região ruim, uma região maldita, uma região evitada, uma região terrível. Ali só havia briga, guerra. No meio ficavam os samaritanos. Mas Galileia, meu irmão, nem queira saber. Na época, era um lugar onde havia também muito complô, revolta contra os romanos, revolta. E de vez em quando era morte, era guerra, era tudo. Para os irmãos terem uma ideia, 4 anos depois que Jesus nasceu, 4 anos depois que Jesus nasceu, houve uma revolta na Galileia, horrível, revolta contra o governo romano. E o que é que fez o governo romano lá em Roma? Enviou um general chamado Varus, V-A-R-U-S, Varus, com 2 legiões de soldados, ou seja, 12.000 homens. Irmãos queridos, Varus abafou tudo com mão de ferro, acabou com o alimento, deixou muita gente morrendo de fome e mandou crucificar 2.000 galileus na beira das estradas. Pense nisso, pense que espetáculo terrível, 2.000 homens crucificados nas estradas da Galileia, para os galileus saber que Roma tinha poder. E pense que espetáculo maldito, 2.000 pessoas crucificadas, morrendo, derramando sangue, até se acabar ali. Era essa a região da Galileia. E veja por onde Jesus começou a pregar. Isso fala, irmãos, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Se Jesus tivesse começado a pregar na Judéia, não digo nada. A Judéia é onde ficava o templo, em Jerusalém. A Judéia é onde ficavam os manuscritos da palavra de Deus. Judéia, você sabe, Judá, Jerusalém, a capital. Ali ficavam também os sacerdotes, os ministros. Mas Galileia, eu pergunto, você iria para lá? Você faria isso? Faria nada. É melhor confessar que você não faria. A Galileia era uma região evitada. Ali só havia ódio. E não era só contra Roma, não. Era entre eles. Foi lá que Jesus começou. Apliquemos isso à nossa vida e à igreja do Senhor. Caná da Galileia. Então, quando Jesus disse certa vez, se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. Agora você já entendeu o que é que o povo entendia de cruz? Então, Jesus quis dizer que nunca foi fácil ser crente. Eu não quero alarmar ninguém aqui. Aqui deve ter crianças que são crentes. Aqui deve ter jovens me ouvindo que são crentes. Mas eu não tenho dúvida. Ser crente nunca foi fácil. Jesus disse, tome sobre si a sua cruz. Então, irmãos, eu desconfio desse evangelho fácil que estão pregando hoje por aí. Eu desconfio. Eu desconfio dessas igrejas novas que, para ser crente, basta assinar um cartão e etc. e frequentar uma igreja. Ser cristão é seguir a Cristo em tudo e deixar que Ele reine de maneira soberana em nosso espírito e alma e corpo. Tome sobre si a sua cruz. Ou seja, não se meta a pegar a cruz dos outros. Será que uma não chega? Tome sobre si a sua cruz
e siga-me. E siga-me. Então, quando ele disse essas palavras lá em Mateus, também ele estava na Galileia. Esse é o meu segundo pensamento que queria deixar. O primeiro foi os sinais, que não foi sinal qualquer, foram sinais ele demonstrando a sua divindade, sinais que deixavam todo mundo de boca fechada, ninguém tinha condição de refutar. Mas o segundo pensamento que quero deixar, onde ele começou a pregar? Na Galileia, lugar que você evitaria a todo custo. Ali só havia intriga, ali só havia ódio. Foi lá que ele começou. Significa, irmão, que eu e você precisamos amar os maus e não apenas os bons, e procurar os perdidos para salvar. Pior do que os galileus não existia. Um terceiro pensamento que eu quero deixar no versículo 11: manifestou a sua glória. Veja, glória ele já tinha, apenas manifestou. Então você está vendo como ele abriu mão de parte da sua divindade para poder morrer por nós, como o Cordeiro de Deus. Manifestou, a glória já existia, mas ele manifestou, ele trouxe à tona, ele manifestou a sua glória. A palavra glória, glória na Bíblia, é uma das palavras mais difíceis que existe. Mais difícil. Você tem que ter cuidado com o contexto para conseguir decifrar a palavra glória. É uma palavra poderosa, uma palavra rica. Tem gente que usa a palavra glória em brincadeira, mas é um termo sério. No sentido geral, o que é que dizer a palavra glória na Bíblia? A presença direta de Deus no ambiente ou na vida da pessoa. A presença direta. É claro que Deus é onipresente. Um dos atributos de Deus é onipresença. Não, eu não estou falando de atributos. Estou falando da presença direta e manifesta dele. E isso na Bíblia é um dos termos que significa glória. Temos tido em nossa vida, em nosso ambiente, em nossa igreja, em nossa casa, em nosso labor, a presença direta de Deus é a sua glória. Essa presença muda tudo, no sentido bom da palavra. Diz que ele manifestou a sua glória. Que a glória de Deus, irmão, se manifeste em nossa vida, em nossa igreja, em nosso testemunho, em nosso labor. A glória de Deus. Nesse mesmo evangelho, no primeiro capítulo, João disse: nós vimos a sua glória. E imagine que ele abriu parte dessa glória para poder nascer como homem. Mas João disse: nós vimos. E os irmãos se recordam do monte da transfiguração? Quando num instante, a Bíblia diz que ele ficou totalmente tomado de luz e majestade, de poder. É tanto que os discípulos caíram de rosto no chão com sono que não suportavam. Era um pouquinho da glória, da sua glória suprema. Diz aqui que ele manifestou a sua glória. O quarto pensamento que eu queria deixar no versículo 11: seus discípulos creram nele. Aonde a glória de Deus se manifesta, existe fé. Veja, a glória se manifestou e seus discípulos creram. Por que é que às vezes nem eu nem você temos fé para crer? Falta a glória de Deus. Falta a glória de Deus. Clamemos por sua glória. A glória de Deus muda tudo, transforma tudo. Que essa glória, lá no livro, se eu não me engano, é no livro de Êxodo 29, 43, aonde Deus disse: por minha glória sejam santificados. A glória de Deus santifica. Nesse caso aqui no versículo 11, a glória de Deus suscita fé. Os irmãos estão vendo que fé é um mistério. Por que é que a minha fé esfriou? Por que aquela pessoa não tem fé para crer? Eu acho que eu não tenho fé nenhuma. Por quê? Falta a glória de Deus na presença. Falta a glória de Deus ali. Está escrito aqui: manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Então,
uma das fontes de fé é a glória de Deus presente, manifesta. Então, concluindo essas rápidas palavras, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Então nós não podemos, irmãos, abrir mão desta presença gloriosa de Jesus, porque ela suscita a fé, e a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Ou seja, a fé em nossa vida não é um acessório. Você sabe o que é acessório? É uma coisa que você pode viver sem ela. Um carro, por exemplo, tem acessórios, ele pode rodar sem aquilo, só que se houver um problema, a coisa é séria. Tem coisas em nossa vida que, numa hora de crise, você pode abrir mão. Por exemplo, uma pessoa, que Deus nos guarde, num acidente, pode perder uma perna, mas nem por isso vai morrer, pode até perder as duas. Eu me lembro quando eu era diretor de publicações da CPAD, há muitos anos, viajei para Goiânia para fazer uma entrevista. Não sei se alguém aqui lembra de ter lido isso no Mensageiro da Paz quando eu publiquei. Foi uma página toda do MP. Por quê? Em Goiânia, uma irmã, uma jovem, como bebê, nasceu sem braço e sem perna. Nasceu sem braços e sem perna. Você é bom de criar imagem na sua cabeça? Pense num bebê que acabou de nascer sem braços e pernas. É o quê? Você é bom de criar imaginação? Essa criança cresceu. É uma história longa, é claro que eu não vou contar. Se você quiser saber da história, procura o arquivo do Mensageiro da Paz. Cresceu, aceitou a Jesus, estudou advocacia, é uma grande advogada até hoje. Veja só, sem braços e sem pernas. Por causa de quê? Por causa da fé. Seus pais eram crentes, evangelizaram aquela criança. Então tem muita gente aí que tem tudo. E por que eu estou trazendo esse testemunho à tona? Sem braço e sem perna, ela conseguiu sobreviver. Mas se ela tivesse perdido a cabeça ou o coração, não conseguiria, porque coração é uma coisa essencial. E da vida do cristão, qual é uma das coisas que, se ele perder, ele se acaba? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito. Então tenhamos cuidado com a nossa fé, tenhamos cuidado de mantê-la, uma fé crescente, porque quando a fé se extingue, acaba-se tudo espiritualmente. Então guardemos esse versículo abençoado. Jesus principiou seus sinais, o primeiro ponto que estou deixando, em Caná da Galileia, lugar que ninguém queria ir. O terceiro pensamento, manifestou a sua glória. Que esta glória maravilhosa repouse sobre nós, em casa, no trabalho, na igreja, no culto, em todo o tempo. Por quê? Porque essa glória, uma das bênçãos dela, é alimentar a nossa fé. Alimentar, fortalecer a nossa fé. Que assim seja, para a glória do Senhor. Eu peço para o pastor Horácio retomar o microfone.